Olá pessoal, então vamos lá, iniciando mais uma aula, tá? Nossa aula de número 9 do nosso curso de SketchUp, quase finalizando, então essa parte do nosso curso. Finalizamos na aula passada o nosso projeto completo, tá? Espero que tenha sido produtivo para vocês, onde a gente aprendeu basicamente do zero como que a gente faz um arquitetônico aí de uma casa, né? Utilizando só as ferramentas que o SketchUp nos fornece, nos ensina. Espero que tenha sido bastante produtivo, tá bom? E agora então nós vamos iniciar nossa aula de número 9, agora já se encaminhando um pouco mais para o final do nosso curso, né? Como conversei com vocês e foi estabelecido, a gente vai ter em torno aí de 12 aulas, tá? Agora essa de móveis e planejados. Depois a gente vai ter uma sobre layout, renderização e exportação. Vamos ter uma sobre V-Ray, que é uma extensão do SketchUp. E depois a gente vai fazer aquela extra que eu tinha comentado, onde a gente vai falar um pouco sobre também sobre extensões e sobre a parte topográfica, né, que ficou faltando aí. Então a gente vai estar conversando um pouquinho melhor sobre cada um desses assuntos, tá ok? A pedido de vocês, né, a gente acabou agora nessa reta final fazendo o curso de uma forma um pouco diferente. Eu sei que muitos estão em provas, inclusive eu também tenho algumas aí nessa reta final do semestre. Né, quando se aproxima assim do final, normalmente acumula bastante prova, né? Então, o que ficou acertado, né, para o pessoal que não estava nas nossas aulas e que não olhou no grupo, que eu também avisei no grupo, mas enfim, o que ficou acertado é que nós vamos estar. Eu vou estar lançando todas as aulas durante essa semana agora gravada para vocês, então aula 9, 10 e 11. A 12 vai ser só ao vivo, né? Não vai ter gravação, porque é uma aula extra. Mas eu vou estar então gravando e disponibilizando para vocês essas três aulas durante essa semana. A 9 que eu estou gravando agora, a 10 e a 11. E depois que passar essa semana, que é a última semana de prova do pessoal, na semana que vem a gente vai fazer um intensivão e vai fazer as outras três aulas que tá faltando, tá? As outras 4 aulas ao vivo que tá faltando. Daí, a partir do fim de semana dessa semana a gente vai fazer 4 dias então de aula gravada. Né? Agora como é uma parte mais assim, que é mais detalhista, que é um pouco sobre exportação, renderização, é um conteúdo mais tranquilo. Então eu creio que não vai pesar para ninguém tá participando dessas aulas. O problema é quando é algo que a gente tem que pensar mais, projetar, ajustar. Né? Agora é um pouco mais da parte final mesmo do nosso curso, então é bem tranquilo mesmo. Então vamos fazer dessa maneira, tá bom? A gente vai conversando no grupo quando que vai ser as nossas aulas, as gravações. Mas a princípio a gente deixa estabelecido já para o início da próxima semana a gente vai fazer. Dessa semana, né, o pessoal que tem prova aí foca nas provas, né, para passar tudo certo o semestre aí. E daí na outra a gente finaliza o nosso curso, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje, então, é a nossa aula de número 9 e vai ser sobre móveis e planejados. Um assunto bastante interessante também aí no SketchUp, tá? Móveis e planejados. O SketchUp, como eu falei, ele tem a função de fazer projeto arquitetônico, de casas, enfim, como a gente fez. Mas também o SketchUp ele é muito bom para trabalhar com detalhamento, tá? Então, assim, funções dentro da engenharia civil que exigem um grande grau de detalhamento, o SketchUp é muito bom. Por exemplo, projetos de madeira. Projetos de madeira o SketchUp se sai muito bem. Projeto de estruturas metálicas. O SketchUp vai muito bem também trabalhando com metálicas. Móveis e planejados também é um exemplo. Porque exige uma grande quantidade de detalhes. O SketchUp ele consegue fazer essa grande quantidade de detalhes, consegue representar essa grande quantidade de detalhes. Então, nossa aula de número 9, a gente vai conversar um pouquinho então sobre os nossos móveis e planejados, tá bom? Daí hoje, como eu falei, eu vou explicar, vou dar uma ideia teórica do que são os móveis planejados, como que o SketchUp age bem nos móveis planejados, por que é tão interessante utilizar. E na nossa próxima aula a gente abre o SketchUp para a gente desenhar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Objetivos da nossa aula. Listei alguns objetivos dessa nossa aula, tá? Que são muito importantes a gente entender. Nessa aula eu listei 6 objetivos principais, beleza? Que primeiro é entender como o SketchUp organiza os elementos, arestas, faces, grupos e componentes. Eu já dei uma pincelada com vocês no início do nosso curso, o que são as arestas, as faces, né, como que a gente trabalha com grupos e componentes, mas nessa aula eu quero aplicar as arestas, as faces, os grupos e os componentes nos móveis planejados, tá? Vai ser mais aplicado. Porque quando a gente está falando de móveis planejados, como eu falei, existe uma riqueza muito grande de detalhes. Então você precisa saber
trabalhar com esses itens para você conseguir fazer de uma forma que fique coerente, de uma forma que fique bom o seu projeto, tá bom? Segundo tópico, aprender o fluxo correto para criar móveis e planejados. Então não é simplesmente você começar a fazer linha no SketchUp e do nada vai sair um móvel bonitinho. Então não. A gente tem um fluxo para a gente criar esses móveis. Então a gente tem uma sequência que precisa ser seguida para estar criando esses móveis, para eles ficarem coerentes e para você estar conseguindo adaptar da melhor forma possível dentro do seu projeto, tá? Então a gente vai entender o que no decorrer da nossa aula, como que a gente faz para criar esses móveis planejados aí de uma forma coerente, tá? Então, dando continuidade, compreender medidas, modulação e ergonomia básica. Então a gente também vai falar um pouco sobre unidades de medida. Tá? Quando a gente trabalha com os móveis planejados, a gente acaba não utilizando as unidades convencionais e padrões que a gente acaba utilizando no SketchUp. Tá? Justamente por ser algo mais detalhista, por ser algo mais preciso, mais certo. Né? Então a gente acaba não utilizando as mesmas unidades, por exemplo, que a gente usou para fazer o nosso projeto completo. Tá bom? Também nós vamos aprender sobre saber estruturar um arquivo de projeto para marcenaria. Então, assim, a marcenaria ela é um ramo da construção civil muito específico e muito bonito, na verdade. Sabe? A marcenaria ela é um ramo que você exige essa parte de trabalhos manuais, na verdade, é uma área assim que ela não é qualquer pessoa que consegue fazer com tanta excelência. Então, quando a gente for passar, por exemplo, um projeto nosso para um marceneiro estar executando, a gente precisa ser claro nas nossas informações, a gente precisa estar com o maior número de detalhes possíveis, a gente precisa ser certeiro no que a gente quer que esse nosso marceneiro faça. Então, também é um objetivo da nossa aula a gente saber estruturar esse arquivo, tá? Para não ter esse problema na hora que chegar na mão do profissional que for executar para você, certo? Boas práticas para modelagem limpa, vou falar mais um pouco sobre boas práticas, agora falando um pouco mais aplicado também em móveis planejados, que exige um pouquinho, tem algumas diferenças, exige um pouquinho de organização a mais, de algumas outras questões aí também, tá? Então vou passar um pouco sobre as boas práticas para a gente ter uma modelagem mais limpa, mais coerente, que fique melhor, ajustada. E daí exportações de cena para apresentação também, que a gente vai estar fazendo na nossa aula prática, principalmente. Vou mostrar como é que você faz algumas cenas, mas a gente já mexeu bastante com cena. Então acho que essa parte eu vou meio que passar por cima na nossa aula prática mesmo, mostrando ali o que é legal, o que não é legal para você mostrar esse seu móvel. Né? Mas a gente já fez o nosso projeto completo as cenas, a gente também já teve uma aula específica só para falar sobre cenas, então eu creio que vocês já sabem mexer muito bem com essa parte de cenas. Né? Mas nada melhor do que pegar um conhecimento que a gente já aprendeu no decorrer do nosso curso e aplicar a algo novo que a gente está aprendendo agora. Tá certo? Quero começar falando com vocês sobre o que é um móvel planejado. Tá? Um móvel planejado, de uma forma bem de definição mesmo, bem do dicionário, é um mobiliário desenvolvido sob medida para um ambiente específico, levando em consideração as dimensões reais do espaço, necessidades do usuário e melhor aproveitamento possível da área disponível. Então é isso que é um móvel planejado. É um móvel feito sob medida. Ele é desenvolvido justamente sob medida para cair dentro da necessidade da sua casa. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo nessa foto aqui de um móvel planejado. Essa cozinha aqui possivelmente foi planejada. O que é um móvel planejado, então? É quando você pega, por exemplo, essa bancada, esse armário, e você faz exatamente sob medida para o vão que você quer. Então, por exemplo, essa pia aqui foi feita uma bancada sob medida para ela ficar bem certinho entre esse armário aqui, né, esse armário não, essa geladeira aqui, e essa parede. Tá? Então ele foi feito sob medida para ficar exatamente aqui. Então, por exemplo, dá uma olhada nesse outro armário aqui de cima. Ele também foi ajustado sob medida para ficar entre essa parede e entre a geladeira. Então você vê que tudo que você vê aqui nessa imagem tá coerente, tá bonito, entendeu? Então eles são muito certeiros, são muito específicos para ficar tudo ok. Por exemplo, esse vão total aqui que a gente tem dessa parede até essa parede é exato para caber todos esses móveis. Então, ó, você vê um forno, você vê uma geladeira, você vê essa bancada com algumas gavetas embaixo, você vê esse armário aqui de cima. Então, eles foram todos pensados para caber todos nesse espaço. Então, é isso que é um móvel planejado.
Tá? E o móvel planejado ele tem vários benefícios de você ter móveis planejados dentro de uma obra sua, dentro de uma construção sua. Primeiro, você consegue otimizar espaço, então você consegue fazer tudo sob medida para otimizar justamente o espaço. Segundo, você consegue ter um melhor aproveitamento de toda a sua área construída. Então, uma cozinha bem planejada, ela faz até dar aquela impressão que a cozinha é maior. Por quê? Porque tem mais espaço de circulação, porque está tudo muito mais organizado. Então, dá esse espaço, essa sensação de aproveitamento e também de eficiência na hora de você estar utilizando realmente a sua cozinha. Né? Um espaço planejado, ele vai pensar da forma que vai dar mais eficiência para você. Então, por exemplo, a pia ela vai ficar nesse posicionamento, o fogão vai ficar nesse posicionamento e a geladeira nesse posicionamento. Então, tudo que foi posicionado aqui foi pensado para ter uma melhor eficiência na hora de ser utilizado também. Isso aqui, eu estou citando uma cozinha, mas é bom ressaltar que móveis planejados eles não são usados só na cozinha. Podem ser usados numa sala, podem ser usados num banheiro. Então, depende muito também da utilização desses móveis. Mas, de forma geral, ele tem como utilidade melhor aproveitar o espaço, fazer com que fique mais bonito visualmente e melhorar a eficiência então do seu cômodo. Então basicamente é isso, tá? Então aqui eu listei um pouco a diferença entre o mobiliário solto e o planejado. Basicamente, qual que é a diferença principal? O planejado é aquele que ele se adequa às medidas e ao espaço que você tem na sua casa. O mobiliário solto, na verdade não. Você já compra ele com dimensões meio que padronizadas, ou muitas vezes dimensões que nem são padronizadas, mas que já vem que já vem de loja, tá? E você adequa esse mobiliário solto no ambiente, mas não necessariamente ele vai ser perfeito e exato dentro do seu espaço, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença de mobiliário solto para móveis planejados, tá bom? Personalização e otimização de espaço. Então, como eu falei, você ter móveis planejados na sua casa otimiza o seu espaço, faz você ganhar espaço, faz você ter algo mais harmônico visivelmente, e sem contar que você pode deixar personalizado do jeito que você quer a sua construção. Então, mais um benefício aí de você estar utilizando móveis planejados. É muito legal, assim, sinceramente, quando você pega um projeto de uma casa, por exemplo, que ele já faz justamente com os móveis planejados. Você já consegue fazer um projeto arquitetônico já pensado na parte da sua mobília também, né? E não meio que você faz o arquitetônico e depois vê o que coloca dentro. O ideal é justamente você já ir pensando, desde quando você for fazer o seu projeto arquitetônico, desde a parte, você tem que tentar pensar em todos os projetos conjuntos, desde a parte estrutural, até a parte arquitetônica, até a parte elétrica e hidráulica, com a parte também dos móveis lá dentro. Então tudo tem que ser pensado em conjunto, ao mesmo tempo. Muitas vezes é difícil fazer isso, e muitas vezes você vai ter que abrir mão de uma coisa para colocar outra. Por exemplo, eu quero colocar determinados móveis aqui, mas vai ficar ruim por causa da minha elétrica. Daí você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai abrir mão de colocar o seu móvel ali, ou você vai abrir mão de ter uma elétrica talvez um pouco mais eficiente para você conseguir colocar os seus móveis ali. Então, por exemplo, é justamente isso. Você ter essa percepção do que vale mais a pena dentro do seu projeto. Mas eu particularmente sou bem fã de móveis planejados, tá? Quando usar grupo e quando usar um componente, quando a gente estiver tratando de móveis planejados no SketchUp. Grupo, elementos únicos, tá? Tampo, lateral, fundo, isso tudo você vai usar como grupo. Então, por exemplo, eu quero fazer esse móvel aqui. Quando eu for fazer esse tampo de granito aqui, essa tampa de granito, eu vou fazer essa tampa, vou modelar, vou desenhar e vou criar um grupo com essa tampa, tá? Então vai ser isso que eu vou acabar fazendo, vou gerar um grupo com essa planta. Essa gaveta aqui, não é interessante eu criar um grupo com ela. Por que não é interessante? Porque olha só, tem uma gaveta aqui, tem outra aqui embaixo e vamos botar que tem outra aqui, já são 4. Então o que é mais interessante eu fazer com essa gaveta? Eu criar um componente. Por quê? Porque são peças repetidas. Então as peças repetidas é legal você colocar componentes. Então essas gavetas eu crio uma e crio um componente dessa gaveta. Daí quando eu quiser utilizar essa mesma gaveta, o que eu faço? Eu vou copiando e vou colando essa gaveta aonde eu quero. Então, por exemplo, nesse caso aqui que são 4, eu faria uma gaveta, criaria um componente dessa gaveta e colocaria então 4 gavetas, meio que copiando e colando elas. Eu faria dessa forma. Então, normalmente, elementos que são únicos você cria grupo e elementos que vão se repetir você cria componente. De forma bem geral, é isso. Vamos supor
que você vai criar, claro, isso não é um móvel planejado, mas vamos supor que você vai criar essa lâmpada aqui no SketchUp, essa lâmpada aqui, tá? Olha só nesse nosso projeto quantas lâmpadas dessa aqui tem. Se eu for ficar criando uma por uma dessas lâmpadas aqui, eu vou demorar uma vida para criar. Sendo que eu posso criar uma lâmpada, criar um componente dessa lâmpada e ir colando essa lâmpada no decorrer do nosso projeto, da nossa cozinha, tá vendo? Então aqui seria mais uma forma interessante de você utilizar aí os nossos componentes, tá bom? Outras coisas que eu listei aqui, prateleiras. Prateleiras é muito comum em uma casa você ter prateleiras iguais, né? Você colocar um monte de prateleira muito igual. Então cria uma prateleira só e vai criar um componente dela e vai colocando ela dentro da necessidade do seu projeto, tá? Gavetas replicadas, o exemplo que eu usei das gavetas. Então gaveta também, normalmente a gente cria componente. Portas, quando a gente for fazer porta sobre medida, ou enfim, a gente quer ter uma porta, a gente cria um componente dessa porta, porque a gente vai colocar no decorrer da nossa casa. É muito difícil uma casa que tem uma porta para cada cômodo. Primeiro que nem fica bonito visualmente, e segundo que não é viável você ficar tendo uma porta para cada cômodo da sua casa. Então normalmente a gente acaba criando um estilo de porta, fazendo um componente desse estilo de porta e daí sim indo colocando no nosso projeto de acordo com a necessidade de cada projeto, tá? Então as nossas portas também. Isso também serve para outros itens, janelas, como eu falei. Eu dei o exemplo das lâmpadas. Então assim, tudo que você vai ter que replicar, a gente cria componente. Agora, itens que a gente não vai acabar replicando, que são muito específicos, a gente acaba utilizando os grupos daí, que daí acaba sendo mais prático também da gente estar utilizando. Então, é melhor da gente estar trabalhando dessa forma. A gente se perde muito menos, tá? Medidas reais de marcenaria. Medidas reais de marcenaria é importante a gente entender também. Dentro da marcenaria, é uma área que existem alguns padrões que precisam ser seguidos, certo? Padrões assim, comerciais, que a gente acaba utilizando no mercado, tá? E alguns outros padrões também que já são da própria construção civil. Então a gente tem que se adequar o nosso projeto sempre aos padrões reais da marcenaria. Lembra quando eu tinha falado que... Eu falei um pouco sobre isso também quando a gente foi falar da parte estrutural. Quando a gente falou de alvenaria, eu falei que tem um padrão de alvenaria que a gente segue. Que normalmente a nossa alvenaria acabada tem em torno aí de 12 a 15 centímetros, né, dependendo ali do tijolo que você for usar, da sua espessura de reboco. Então a gente acaba utilizando ali de 12 a 15 centímetros as nossas medidas ali. Tanto que no nosso projeto a gente usou 15 na nossa parede, né, considerando, por exemplo, um bloco de 9 e mais 3 de reboco de cada lado. Então, assim, a gente tem medidas que são padrões na construção civil, que são muito bem estimadas. Então, por exemplo, até mesmo quando você vai fazer estrutura de madeira, estrutura metálica, você tem, por exemplo, peças comerciais, tá? E normalmente a gente acaba utilizando e projetando com as peças comerciais. Daí você pode falar, mas eu tenho um projeto que é muito específico e eu vou ter que usar dimensões que não são comerciais. Dá pra fazer? Claro que dá. Dá pra você fazer, por exemplo, uma estrutura de madeira com vigas, com caibros, com terças, assim, que na verdade não são nem um pouco comerciais. E você acha no mercado para vender? Você talvez não vai achar pronto, né? Mas assim, você vai poder, obviamente, entrar em contato com uma madeireira para eles cortarem para você. Só que daí é aquela velha história, né, da parte orçamentária. Quando você já tem um diâmetro comercial pronto, é um preço X. Agora vamos supor, eu quero um diâmetro que não é utilizado. O cara pode falar, eu vou pegar esse tamanho e eu vou cortar para você, mas eu vou colocar tanto a mais porque eu vou ter que cortar. Então eu vou cobrar minha mão de obra para cortar. Então, assim, se torna mais caro o seu projeto. Que muitas vezes a gente fica preso também nessa parte aí do financeiro, da verba. Então a gente acaba, para facilitar, tanto na fabricação quanto nessa questão financeira, utilizando as medidas reais de marcenaria que a gente acaba encontrando aí dentro da construção civil. Beleza? E quais são esses padrões utilizados no mercado? Ali eu coloquei as espessuras do MDF. MDF em torno de 15 mm, 18 mm, 25 mm. São aí as espessuras ali de MDF. Pode ser que tenha outras? Pode ser que tenha outras. Mas eu listei algumas para vocês. 15, 18, 25. É em torno disso. Fitas de borda. 0,45 a 1 mm. Tá? São as nossas fitas de borda. Alguns padrões de fabricação. Tampos 25 mm mais ou menos. Porta, 18 mm mais ou menos. Prateleira, 18 mm mais ou menos. E fundos, 6 mm mais ou menos. Quando a gente for fazer os nossos projetos,
Eu vou tentar seguir um pouco disso, obviamente, das medidas reais de marcenaria, mas também com alguns ajustes, tá? A gente vai ajustar algumas coisas para ver o que fica melhor também no arquitetônico, tá? Uma coisa que é importante de falar é que, assim, como a gente está falando de móveis planejados, é tudo muito sob medida, é importante a pessoa que estiver projetando, fazendo um arquitetônico desse móvel planejado, ser muito fiel às regras de marcenaria. Por quê? Porque, por exemplo, no caso de um estrutural, às vezes a gente acaba, por exemplo, a gente faz um arquitetônico e a gente fala que não vai ser uma viga de 15, uma viga, por exemplo, de 15 por 30, vai ter que fazer uma de 20 por 30. Tudo bem, às vezes nem muda muita coisa. Agora, como a gente está falando de planejado, tem que ser tudo muito certo. Então, por exemplo, eu estou usando um MDF de espessura 15 no meu projeto. Mas eu acho que vai ficar melhor um com espessura de 25. Um MDF de espessura de 25. Muitas vezes você não vai poder fazer isso, porque daí já vai influenciar na sua exatidão do seu móvel, entendeu? Então muitas vezes vai influenciar e ele já não vai mais ficar perfeito no espaço que é para ele ficar. Então nessa questão de móveis planejados tem que ser tudo muito perfeito e pensado já com o material, tá bom? Fiz um slide aqui para conversar um pouco sobre a ergonomia básica, tá? As bancadas, elas têm em torno aí de 90 a 95 centímetros de altura, mais ou menos aí um padrão, tá? Aqui eu trouxe um exemplo aqui nessa imagem aqui de uma bancada de cozinha, em torno de 90 a 95 centímetros, que é uma altura boa para uma pessoa de uma altura média aí, tá trabalhando sem ficar muito encurvada e também sem ficar alto assim para se trabalhar com as mãos. Então é um tamanho bom aí de 90 a 95 centímetros, beleza? Que dá ali, por exemplo, levando em consideração uma pessoa vamos colocar com uma média de 1,70 m, vai, mais ou menos, 90 centímetros dá um pouco mais da metade dessa pessoa, fica uma altura boa para trabalhar, então é mais ou menos nessa faixa, 90 a 95 centímetros de altura, tá? Profundidade de armários superiores, de 30 a 35 centímetros, tá? É a profundidade que a gente acaba utilizando. E a profundidade de armários inferiores, 55 a 60 centímetros, em torno disso, beleza? Altura do cabideiro, 160 a 170. Então, quando a gente for mexer com o cabideiro, 160 a 170 centímetros, tá bom? Que é mais ou menos a altura de uma pessoa. Distância entre prateleiras. Essa aqui acaba variando bastante. A gente acaba usando de 30 a 40 meio que para padronizar, para criar um módulo. Mas, de forma geral, isso pode variar. Não necessariamente vai ser de 30 a 40 centímetros, não. Pode variar essa distância entre as prateleiras, tá? De acordo com o seu projeto. Mas eu trouxe esse slide mais para mostrar para vocês que existem padrões a ser seguidos. Então, por exemplo, quando eu for fazer uma bancada, eu tenho um padrão do ideal de pessoas que já fizeram, que estudaram e que sabem qual que é o melhor tamanho para você trabalhar. Vamos supor, mas eu posso fazer uma bancada com 1,5 m de altura? Fica à vontade, pode fazer uma bancada com 1,5 m de altura, só que vai ficar extremamente alto. Então, assim, isso eu tô falando para pessoas normais, né? Tipo, com pessoas de tamanhos normais, dentro de uma média. Mas vai ficar alto, sabe? Mas você pode fazer como você quiser. Isso aqui é um estudo, basicamente, que foi realizado para conseguir estar tirando a maior eficiência de cada uma das coisas. Então, por exemplo, essa bancada aqui, se eu fosse fazer, eu faria mais ou menos nessa faixa, de 90 a 95. Né? Se eu quisesse aumentar até um pouco, 1 m, mas eu acho que eu não passaria mais ou menos disso, entendeu? Então, a gente tem que ter essa percepção e essa noção na hora de fazer os nossos projetos também. A gente tem que pensar o que fica funcional e o que ficaria bom pra gente estar utilizando, tá? Então vamos lá. Como criar um móvel planejado? Lembra que eu falei que tem uma certa sequência para você criar esse móvel planejado? Não é simplesmente você tentar sair criando, fazendo linha e afim. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, você vai medir o ambiente que você vai colocar. Então, por exemplo, eu quero que em determinada parede, vamos voltar lá na cozinha, no exemplo da cozinha, esse aqui. Eu quero que nessa parede aqui fique o meu fogão, o meu forno, a minha geladeira, uma bancada e um armário. Então o primeiro passo que eu vou fazer é medir. O primeiro passo que eu vou fazer é medir toda a área que eu tenho. Então eu vou medir daqui até aqui. Quanto que deu de parede a parede? Deu uma determinada distância. Beleza. Você fez o seu primeiro passo. Você mediu o seu ambiente, tá? Vamos medir aqui também de profundidade.
quanto que eu quero que esse meu armário aqui ele fique para fora dessa parede, entendeu? Isso tudo tem que ser pensado, a gente tem que medir muito bem o nosso ambiente, a gente tem que criar as nossas cotas aí de forma correta, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, medir todo o seu ambiente que você vai trabalhar. Depois, modelar o espaço vazio. Então, se precisar fazer ajustes, faça ajuste no seu ambiente, mexa no seu projeto, deixa do jeito que você quiser que o seu projeto fique para se adequar ao seu móvel planejado. Tá? Obviamente sem prejudicar outros projetos, como eu falei. Tudo tem que ser pensado muito em conjunto dentro dessa parte. Mas de uma forma geral, é assim que vai ser trabalhado. Então, você pode fazer alterações dentro do seu espaço, desde que não prejudique outros projetos. Terceiro, criar volumes conceituais. Então, você vai definir alguns volumes iniciais para você fazer o início da sua modelagem. Então, por exemplo, no caso da cozinha novamente, né, quanto que eu quero que saia dessa parede aqui? Eu vou definir esse volume, certo? Então, eu vou definir mais ou menos o meu volume, né? Quanto que eu quero que dê dessa parede até a geladeira? Quero que dê tanto. Então, definir mais um volume. A geladeira até aqui é nosso forno. Né? Quanto que eu quero que dê? Então, você está definindo volumes conceituais, certo? Que ainda podem sofrer alterações, mas você já tem que começar a pensar. Então, ó, eu tenho meu espaço vazio, que eu já medi, e esse espaço, vamos assim dizer, que tenha em torno de 3 metros. Então tá, 3 metros, quanto que eu quero de bancada? Ah, eu quero 1,5 de bancada. Daí eu quero mais 90 centímetros de geladeira. Por aí vai, entendeu? Então a gente tem que ir pensando mais ou menos nessa questão. Quando a gente faz esse tipo de coisa, o que eu particularmente gosto de fazer? Eu vejo os itens que não tem como eu alterar a medida. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a geladeira, eu não vou fazer uma geladeira sob medida, certo? Então, por exemplo, eu não vou mandar fabricar uma geladeira para mim com as medidas exatas que eu quero, tá? O que eu faço? Eu normalmente escolho a minha geladeira, daí eu escolhi, vai ser essa geladeira. Então qual que é a medida dessa geladeira? Essa geladeira tem, como eu falei, 90 centímetros, beleza. Então eu já tenho a medida da geladeira. Essa eu não posso mexer. Mas agora, por exemplo, essa bancada aqui, eu posso mandar fazer uma bancada de determinada dimensão. Então essa aqui eu posso mexer. Né? Ou esse armário aqui no caso, eu vou mandar fazer esse armário, eu consigo fazer o armário maior ou menor, entendeu? Então essa eu consigo mexer. Agora o que é fixo, eu acabo deixando por primeiro e depois indo alterando os demais valores, certo? De forma geral é isso, você cria os volumes conceituais. Depois você transforma esse volume, aí sim em caixas, em corpos dentro do SketchUp. Então, pronto, defini. Eu já tenho todas as minhas dimensões mais ou menos de cada sólido ali que eu tenho criado. Então agora eu vou começar a rabiscar. Vou colocar aí essas minhas ideias iniciais que eu tinha de volume e vou transformar ele em objetos mesmo no SketchUp. Tá? Por quê? Porque às vezes quando a gente faz a gente tem uma ideia antes de começar a projetar os nossos móveis, a gente acaba tendo uma visualização. Mas quando a gente começa a criar, a gente pode ter uma visualização completamente diferente. E essa visualização diferente pode fazer a gente alterar alguma coisa no nosso projeto. E essa alteração ainda consegue ser feita, ela ainda pode ser executada dentro das nossas possibilidades ali de projeto. Ela ainda pode ser executada quando você cria o corpo. Tá? Então por isso que é importante a gente também fazer isso. Daí pronto, beleza, criei todos os meus objetos, já tem todos eles feitos ali, gostei, já está nas dimensões corretas, já fiz as alterações que precisava. E agora, o que eu faço? Eu crio as minhas peças internas. Então, por exemplo, no caso de armário, eu vou criar minha gaveta, tá? Então, no caso de alguma prateleira, por exemplo, eu vou criar os detalhes dessa prateleira. Eu vou criando agora as coisas menores dentro de cada uma desses meus móveis. Então, por exemplo, eu vou colocar uma bancada dentro da minha... no caso dessa pia aqui, por exemplo. Né? Aqui já foi meio que feito tudo junto e embutido, porque segue mais ou menos o mesmo material. Mas, ó, eu vou colocar, por exemplo, esse cooktop. Eu vou definir onde vai ficar a minha pia propriamente dita. Isso aqui você faz tudo depois que você já criou o bruto, a estrutura bruta, sabe? Então, tipo, a gaveta. Essa gaveta aqui, eu acho que ela não está representada como uma gaveta separada mesmo. Pelo que eu estou vendo aqui no projeto, ela aparentemente só está demarcada onde vai ser a gaveta. Tá? Mas vai ter muitos móveis planejados que a gaveta ela vai estar separada do resto. Então, assim,
É justamente isso, você criar essas pecinhas menores, internas, esses pequenos detalhes, tá? E depois que você faz isso, você vai aplicar justamente os seus materiais. Então, voltando aqui. O que é isso aqui? É um granito? Normalmente a gente acaba utilizando granito em cozinha. Por quê? Porque granito resiste bem ao calor. É um lugar que você vai mexer muito com faca, então é uma pedra que é resistente a cortes. Né? Diferente do mármore, que é uma pedra muito mole, então às vezes acaba riscando, né? Com o tempo acaba se perdendo. Mas você tem que definir qual que é o material que vai ser utilizado. Vai ser mesmo o granito? Vai ser outro? Qual que vai ser? Qual que é a especificação do granito que você vai usar? Então agora você vai definir justamente o seu material. Essa madeira aqui, que madeira que é? É o MDF? Não é? O que é? O que você está utilizando de madeira? Então é nessa fase que você vai estar aí colocando justamente ali, definindo os seus materiais, certo? E depois você vai configurar as suas cenas. Então com os materiais definidos você vai configurar. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma vista isométrica. Eu quero ver uma vista de cima. Então eu vou fazer uma cena de cima, vou fazer uma cena frontal, vou fazer uma cena lateral aqui. Então, de certa forma, a gente vai estar fazendo isso, certo? Então, você vai estar definindo aí as suas cenas propriamente dita. E depois você vai detalhar a marcenaria, né? Que daí já é outra questão. Primeiro você vai fazer o quê? Você vai detalhar e criar suas peças internas. E agora você vai detalhar a marcenaria. O que é você detalhar a marcenaria? É você detalhar como vai ser executado. Por exemplo, quando você faz um projeto de um móvel planejado, você pode fazer ele diretamente para um cliente, ver como que vai ficar. Você pode fazer esse projeto justamente para o engenheiro que vai executar a sua obra entender que ele tem um móvel planejado, né, fazer as dimensões corretas ali e tal, justamente por conta do móvel planejado, enfim. Ou você pode mandar para um marceneiro, você pode fazer um projeto para você especificar para o marceneiro como que você quer que faça. Então, nesse momento, que agora que você tem tudo pronto, que você vai começar a detalhar os detalhes de marcenaria para você estar enviando para o seu marceneiro, certo? Então, você vai detalhar qual que é, por exemplo, a espessura dessa madeira que você vai usar. Você vai detalhar qual que é o espaçamento de cada uma dessas coisas aqui. Você vai justamente detalhar para quem for executar o seu projeto conseguir fazer da melhor forma possível. E assim, o segredo dessa parte é você ter uma riqueza de detalhes gigantesca. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha na construção civil, a gente vai e para esses profissionais um pouco mais específicos, por exemplo, carpinteiro, marceneiro, serralheiro, a gente tem que desenhar tudo muito bem. E mesmo assim ainda corre-se o risco de te enviarem errado o que você desenhou. Tá? Mesmo que você tenha desenhado muito bem, com todos os detalhes, pode ainda correr o risco do cara ter entendido seu projeto errado e mandar errado. Acontece com muita frequência. Mas você minimiza o erro você detalhando melhor. Um projeto muito bem detalhado vai ser talvez mais fácil de executado que um projeto mal detalhado. Então você acaba minimizando o erro, detalhando melhor a sua marcenaria, tá bom? Seguindo, corpo do móvel. Corpo do móvel, basicamente, ele é composto por algumas coisas, tá? Aqui eu coloquei que o corpo é uma caixa. Às vezes eu acabo falando caixa, às vezes eu acabo falando corpo, né? Mas é basicamente essa estrutura, esse esqueleto do seu móvel, tá? E ele tem uma composição típica, esse móvel, tá? Duas laterais, então essa face lateral daqui, essa face lateral daqui. Então, basicamente é isso. Você tem as laterais do seu móvel. Você tem uma base, certo? Você tem um tampo e você tem um fundo. São mais 3 itens aí que você vai acabar tendo quando você for fazer o seu móvel planejado, certo? Então, eu coloquei esse slide aqui só para vocês entenderem que, tipo, quando a gente for tratar de fazer móveis planejados, tudo tem uma regra, tudo tem uma sequência, tudo tem uma forma de como se fazer, sabe? Então, você tem que ter isso muito bem definido, né? Suas laterais, qual que é o material que é utilizado, qual que é a dimensão que está sendo utilizada, como que você vai estar fazendo, a mesma coisa quando você for fazer o tampo, tá? Então é justamente isso. O corpo do móvel, ele é composto basicamente aí por essas suas características, tá? E tem que ser muito bem pensado, muito bem especificado, né? Como eu falei, isso aqui, por exemplo, é um móvel planejado de banheiro. Agora aqui tem um exemplo de um banheiro, tá? Então esse móvel aqui pode ser que tenha móveis na lateral dele, tá? É por isso que ele vai ter que ser bem planejado, ou pode ser que seja só ele. Mas ele tem um lugar específico para ficar para não prejudicar o restante do seu banheiro. Então tudo tem que ser muito bem especificado. Esse tampão dele, do que é esse tampão? É mármore. Agora no banheiro a gente acaba utilizando um pouquinho mais de mármore, porque o mármore ele no banheiro não vai ter nada assim que vá acabar prejudicando tanto a utilização do mármore, certo? Mas é o que? É granito? O que é? Qual que é a pedra que você está utilizando? Então é importante a gente ter
essa riqueza de detalhes, como eu falei para vocês, certo? Então, e principalmente na questão de posicionamento, tá? Esse posicionamento vai ficar em qual parede? Ele tem que ter um tamanho específico para ficar em determinada parede, né? Então, o quanto que eu posso variar nessas dimensões? Eu tenho que seguir muito a risca ou eu posso variar alguns centímetros, talvez, nas dimensões desse meu móvel? Então, é importante a gente deixar tudo isso claro. Essa parte aqui das gavetas, enfim, é madeira? O que que é? Quando a gente acaba falando de banheiro, a gente acaba evitando utilizar talvez um pouco de madeira. Ou a madeira que for utilizada seja um tipo de madeira específico que vai resistir pelo menos um pouco melhor à umidade, sabe? Então, né, por ser um local muito úmido, a madeira ela acaba sofrendo com essa questão aí da umidade. Então ela pode acabar inchando, infiltrando, tem um monte de coisa que ela pode estar acabando acarretando, né, no banheiro, que vai ser um lugar que vai ter muita umidade, muito vapor, muito desse tipo de coisa. Então a gente acaba evitando um pouco, mas tem que ser especificado, tem que ser tudo tratado e muito bem projetado, certo? Agora vamos falar um pouco sobre as portas. Porta também é um tipo de móvel planejado. Tá? Eu já dei uma aula falando um pouco mais sobre as portas quando a gente teve o nosso projeto completo. Quando a gente falou das esquadrias, né, portas e janelas. Eu já dei uma pincelada no que são as portas. Mas portas, elas também são tipos de móveis planejados. Você pode ter uma porta planejada, isso nada impede. Né? Por exemplo, normalmente essas portas, assim, essas portas de abrir, essa que a gente fala de giro, ela não acaba não sendo planejada, ela acaba tendo as medidas meio que padrões e os engenheiros e arquitetos acabam trabalhando com os padrões mesmo, que são 90 centímetros, 80 centímetros e 70 centímetros. São as que a gente acaba utilizando ali com mais frequência. É muito difícil você ter uma porta aí com mais ou menos do que isso. Normalmente é isso, tá? Que a gente acaba utilizando nas nossas portas de abrir. Mas agora, porta de correr pode ser muito variável. Então, por exemplo, eu quero uma porta de correr de vão de 3,5 metros. Isso pode acontecer, sabe? E 3,5 metros pode ser que não seja uma porta comercial. Que a gente acaba. Pode ser que você não ache ela já pronta no mercado. Então o que você vai fazer? Você vai ter que entrar em contato com uma empresa que trabalha com esquadria, seja de madeira, ou seja de alumínio, seja do que for a sua esquadria. Você vai ter que entrar em contato com uma empresa, para essa empresa tá orçando e tá realizando a sua esquadria que você quer utilizar. Só que para isso você vai precisar mandar um projeto para essa empresa, certo? Não adianta você chegar nela e você chegar numa empresa e falar, eu quero uma porta de correr de 3,5 metros. Só que daí, poxa, você não especificou quantas folhas tem essa porta, qual que é o material dessas folhas, vai ter vidro, não vai, vai ser de alumínio, vai ser de madeira, vai ser de quê, sabe? Então acaba que se a gente não tiver um projeto dessa esquadria, quando você for mandar fazer, de nada vai adiantar também. Então, por exemplo, qual que é a altura dessa esquadria? Quanto que você tem que deixar para, no caso de uma porta de correr para o trilho, né, batentes, qual é o tipo de fechadura que você vai utilizar, sabe? Então, assim, essa parte aí também tem que tomar muito cuidado. As portas basculantes também, tem que tomar cuidado. Tá? As janelas, né, falando um pouquinho também sobre as janelas. Eu acho que não tem outro slide falando sobre janela. Acho que não. Mas as janelas entram muito nisso aí também. Você quer especificar uma janela, ela vai ser o quê? Vai ser de correr? Né? Vai ser uma janela basculante? Qual que vai ser a sua janela? Quantas folhas ela vai ter? Né? Vai ser folha com o quê? Vai ser folha, por exemplo, de alumínio? Vai ser folha de vidro? Vai ser folha de tela mosquiteiro? Não sei. Entendeu? Então, assim, tem que ser muito bem especificado. E para isso, justamente, a gente faz um projeto da esquadria que a gente tá falando em questão. Né? Eu já vi pessoas que gostam de fazer projeto de esquadria no SketchUp, para você conseguir ter um 3D e facilitar para a empresa que vai fazer as esquadrias em si. Eu já vi pessoas que gostam de fazer esquadrias também no 2D mesmo, no AutoCAD. Tá? Daí faz especificação de material, né? usa toda essa parte das achuras lá também. Então, às vezes acontece. Então, vai muito do projetista. Mas, assim, sem dúvida, o SketchUp ele traz uma riqueza muito maior de detalhes do que o AutoCAD em questão de esquadria. Eu, particularmente, prefiro, tá? Prefiro assim depois de pronto, dá mais trabalho você fazer, por exemplo, uma esquadria no SketchUp do que no AutoCAD. Mas eu acho que traz mais riqueza de detalhe, eu acho melhor. Tá? Porque daí, pô, o profissional consegue ver de vários ângulos as suas esquadrias, se ele tiver alguma dúvida, ele consegue ver. Se você for muito fiel no seu projeto, ele consegue tirar todas as dimensões de tudo que você quer através do SketchUp. Então é muito interessante fazer as esquadrias diretamente no SketchUp por essa riqueza mesmo de detalhes, tá bom? Outra coisa, alguns cuidados que eu coloquei ali. Folgas entre as peças, geralmente 2 a 3 milímetros.
né? Então folga. Como eu falei, móvel planejado você tem que ser preciso em tudo, tipo, muito preciso. Então, basicamente é isso. Dobradiças articuladas, folga de 3 a 5 milímetros. Portas sobrepostas e portas embutidas. Então, assim, tem que tomar cuidado se essa sua porta vai ser sobreposta. Porque você tem que considerar todas as medidas de sobreposição dela. Né? Se ela for uma porta embutida, então, normalmente ela vai ter que seguir exatamente aonde você quer embutir ela. Então, você tem que tomar cuidado com essas suas medidas também. Então, é importante a gente ser fiel nas medidas do nosso desenho, tá bom? Gavetas. Gaveta também é outro item que é muito importante a gente tomar cuidado. A gente tem que fazer o caixote da gaveta, tá? E qual que é o tamanho padrão das corrediças? 350, 400, 450 milímetros. Então, é o tamanho padrão dessas nossas gavetas. Folgas. A gente tem na lateral 12,5 milímetros, tá? Que é o que a gente acaba utilizando de forma comum. Por quê? Porque você vai ter uma folga aí em cada lateral, totalizando então 25 milímetros de folga. Então é mais ou menos ali o que a gente acaba utilizando nas folgas das gavetas. Altura de separação das gavetas, 25 milímetros, tá? Outra dimensão em padrão, frente da gaveta, 18 milímetros mais o espaçamento. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu sei que é muita coisa, a gente vai acabar que quando você for executar, você vai ter que pesquisar de novo qual que é o padrão em cada coisa, porque a gente acaba não decorando esse tipo de coisa. Claro que tem algumas coisas que você acaba utilizando com mais frequência, por exemplo, as portas. A gente sabe que é 90, 80 e 70, porque você usa com muita frequência. Mas agora, por exemplo, tamanho de corrediça de gaveta é uma coisa que talvez se você não usar isso todo dia, você acaba esquecendo. Então a gente vai ter que voltar a pesquisar. Mas eu quis deixar aqui claro para vocês que existem tamanhos padronizados, tá? E isso é importante a gente entender. Que não é simplesmente a gente fazer, essa gaveta aqui com tanto de profundidade já tá bom, vai ficar legal. Não é assim que funciona. A gente tem que seguir padrões dentro de móveis planejados, tá bom? Componentes 100% parametrizados. Isso aqui é legal também. Componentes 100% parametrizados. Escalonar prateleiras facilmente. Então, qual que é os benefícios de você parametrizar tudo? É que você consegue ganhar agilidade. Então, por exemplo, se eu escalonar minhas prateleiras, vai ser mais fácil. Porque daí eu posso criar componentes e sair colocando várias delas. Isso fica tudo muito melhor. Entendeu? Você ganha agilidade e eficiência no seu projeto. Modificar a medida de forma automática. Você fazendo uma prateleira 100% padronizada, você pode colocar ela no componente e você pode escalar essa sua prateleira. Lembra quando a gente mexeu no nosso projeto e algumas vezes a gente teve que escalar as nossas portas para ficar de acordo com o vão. Então, às vezes eu colocava a esquadria e eu usava aquela função do SketchUp de colocar em escala. Lembra que a gente pegava e a gente ajustava a escala da nossa esquadria? Né? Então, você fazendo isso, você consegue fazer isso de forma mais fácil, essas medidas. Você consegue escalar elas de forma mais fácil. É o que se torna mais simples de você fazer. Então, eu quero uma prateleira, uma com uma dimensão X e uma com uma dimensão 2x. É simples, é só pegar uma de dimensão X e escalar ela para ela ficar de forma correta, dentro da escala dela de 2x. Entendeu? Então, é muito melhor a gente parametrizar e deixar tudo muito padronizado. Outra coisa, multiplicar peças e manter constância. Então, por exemplo, às vezes, quando eu for projetar, vamos botar que eu estou projetando essa cadeira aqui. Quando eu for fazer essa cadeira, eu consigo fazer um desenho dessa cadeira e eu tenho esse desenho dessa cadeira. Beleza. Agora eu quero fazer essa cadeira. Vamos supor que eu não vá criar um componente dessa cadeira para fazer outras cadeiras. Eu vou fazer essa aqui do zero também. Então eu fiz essa do zero, vou fazer essa do zero e por aí em diante. Então, tipo, quando eu for modelar essa cadeira, possivelmente eu vou acabar modelando essa cadeira um pouco diferente dessa. Isso é normal. É meio difícil você conseguir modelar as duas cadeiras iguais. Exatamente iguais. Então, você acaba parametrizando também, para quê? Para elas ficarem todas iguais dentro do seu projeto, não ter diferença entre elas, tá? Porque sempre acaba tendo uma diferença ou outra ali do projetista que vai fazer e tal, e às vezes é visível e às vezes não. Então, assim, depende muito do que você for tá precisando, necessitando aí dentro do seu projeto, tá bom? Então é importante a gente sempre manter essa constância, essa coerência no nosso projeto. Outra coisa, alterar a textura apenas uma vez. Lembra que eu falei? Se você tiver uma prateleira, essa prateleira é de madeira, tá? E você criou um componente dela e você vai ir copiando essa prateleira. Você vai mexer na textura dela uma vez só, você vai definir que é madeira e pronto. Daí depois, quando você for utilizar ela novamente, já está definido que é madeira. Então você acaba sabendo melhor
do que é feito o seu material, você não vai precisar ficar tendo que aplicar a textura em todos os seus materiais. Por quê? Porque já vem o material e a textura que você colocou e você definiu naquele seu objeto como componente. Então, por isso que é importante a gente também tá já parametrizando todos os nossos itens, tá? Facilita demais, facilita demais. É o que eu vivo falando. Você consegue trabalhar menos, render mais e deixar o seu projeto melhor. Então, basicamente, é dessa forma. Ferramentas essenciais. Aqui eu listei, mas são ferramentas assim que a gente usa direto. Quando a gente foi fazer nosso projeto, a gente usou, nas nossas aulas a gente utiliza, que é o retângulo, tá? O retângulo convencional. Empurrar e puxar a gente vai usar bastante, de forma geral, para modelar. Fita métrica para tirar todas as medidas e fazer linhas auxiliares também. Mover e o copiar, no caso também, que a gente aperta o Ctrl, né, e muda para copiar. O rotar, para a gente girar e rotacionar os nossos objetos. Essa ferramenta aqui é o Sigame. Tá? O Sigame eu não sei se vocês lembram, mas bem no início do nosso curso, quando eu acho que foi na aula 3 ou 4, algo nesse sentido, eu mostrei para vocês a ferramenta Sigame, quando eu fiz uma bandeja. Lembra que eu fiz uma bandeja? E bandeja que eu digo não é uma bandeja de SketchUp, uma bandeja mesmo, uma travessa, uma vasilha. E lembra que eu fiz como se fosse um retângulo curvado e eu usei a ferramenta Sigame para ele ir em toda a lateral da nossa base para fazer justamente essa forma. Então é isso que a ferramenta Sigame faz. Então quero até dar uma puxada de atenção, porque a gente usa muito em móveis planejados a ferramenta Sigame, tá? Para fazer ela em um contorno, tá? Então é importante a gente utilizar ela. Ferramenta de materiais. Materiais a gente acaba utilizando bastante também, como eu falei, para especificar os nossos materiais, enfim, toda essa parte. E cenas para você mostrar para quem for executar o seu móvel planejado ou para quem for instalar, enfim, como que ele tem que ficar. A gente acaba utilizando bastante. Essas ferramentas aqui todas eu já mostrei para vocês como é que usa. Né? Algumas a gente acaba utilizando mais do que outras. Acho que a única que a gente não usa tanto no decorrer do curso foi o Sigame, que eu usei uma vez só. Mas a gente pode ser que em algum caso a gente esteja utilizando ela novamente, né, nos exemplos que a gente for fazer na nossa aula ao vivo, tá bom? Mas, de uma forma geral, é isso. Boas práticas de modelagem, então. O que eu listei como boas práticas de modelagem que a gente precisa ficar atento? Primeiro, bloqueie peças prontas com a ferramenta fixar. Então, por exemplo, finalizei essa bancada. Né, criei já o grupo dela, se ela não for um componente, mas eu criei um grupo dela, deixei ela ali e eu vou fixar essa bancada. Para quê? Para acidentalmente eu não acabar movendo, mexendo nela. Né, eu finalizei, fixa. É a melhor coisa que tem, fixa. Porque daí depois você consegue estar trabalhando o restante do seu móvel sem você estar interferindo no que já está pronto. Então é uma ferramenta que acaba ajudando bastante na hora da gente estar modelando, certo? Outra coisa, nomeie grupos e componentes. Isso aqui é importante também. Organização em primeiro lugar, principalmente quando a gente está mexendo com objetos assim que exigem muito detalhamento. Então, todo componente que você for fazer, todo grupo que você for fazer, nomeia conforme você vai conseguir entender e não se perder. Então, por exemplo, quem é um componente dessa gaveta? Vou escrever lá, gaveta 01, banheiro, exemplo. Né? Então, coloquei assim, ou gaveta branca de dimensão tal e dimensão tal. Não vou me perder mais, tá? Mas a gente tem que sempre nomear de uma forma que a gente não vai se perder e de uma forma que a gente vai estar encontrando com facilidade quando a gente estiver precisando de determinada peça, tá bom? Outra coisa, mantenha as nossas tags organizadas. As tags, as nossas etiquetas, elas precisam estar organizadas, tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto só dessa parte aí de móveis planejados, não vai ter nada além do móvel no meu projeto, é interessante você dividir essas etiquetas e mantê-las organizadas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma etiqueta da gaveta, eu vou fazer uma etiqueta das pias. Por quê? Porque às vezes eu quero visualizar esse meu móvel aqui sem as gavetas. Então eu consigo desabilitar a visualização da gaveta e eu consigo ver o móvel sem as gavetas. Né? Então, as pias, vamos desabilitar. A gente não quer ver as pias, a gente desabilita as pias e a gente consegue ver o móvel sem as pias, entendeu? Então é importante a gente estar colocando também as etiquetas de uma forma organizada. Agora, por exemplo, esse meu móvel planejado, ele está num projeto maior. Então ele está, por exemplo, em um projeto arquitetônico de uma cozinha. Então eu costumo fazer o quê? Colocar uma etiqueta do móvel planejado como um todo. Então, como a gente fez aquelas etiquetas de esquadria, eu crio uma etiqueta de móveis. Então eu clico ali no meu planejado e faço uma etiqueta de móvel
para ele. Porque daí quando eu precisar visualizar sem os móveis alguma coisa do meu projeto, eu consigo desabilitar a visualização dos móveis e eu consigo ver o que eu quero. Então, basicamente é isso. Evitar vazamento na geometria. Isso aqui é importante. Tem que ser tudo muito, muito correto e essa junção aqui, ó, ela precisa ser contínua, tá? Então evita em algum momento ficar algum vazamento, alguma coisinha, alguma aresta que não tá batendo. A gente sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Quando a gente mexe em projeto arquitetônico, a gente até dá umas criadas ali, né? A gente dá um fechamentinho aqui que não bateu. Cria mais uma coisinha ali pra fechar e tal. Depois a gente une tudo, tá tudo certo. Mas quando a gente tá falando de móveis planejados, a gente evita fazer isso. Porque, como eu falei, tudo tem que ser muito pensado, muito correto, muito, muito exato. Então a gente acaba fazendo dessa forma. Acaba ficando melhor um pouquinho. Tá? Evitar vazamento na geometria de uma forma geral. E também esse último aqui é muito, 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 muito importante. Trabalhar em milímetros. A gente vai tá mexendo no nosso SketchUp para a gente estar utilizando unidades e medidas de acordo com o nosso com o que a gente está projetando. Né? A unidade padrão do SketchUp é metros. Pô, agora imagina só você fazer todo esse projeto aqui em metros. Às vezes você vai querer um espaçamento ali muito mínimo, de, sei lá, 20 milímetros. Pô, você vai ter que digitar lá o 20 milímetros, os 20 milímetros lá em metros, sabe? Você vai ter que fazer toda uma conversão. Daí você vai ter que ficar lá fazendo essa parte aí da modelagem. Você, ao invés de você botar lá 20 milímetros, você vai ter que colocar 0,02. Daí você vai dar um Enter. Né? Agora você tem 20 milímetros. Entendeu? Então, é muito, muito confuso. Então a gente acaba utilizando a unidade de milímetros. Porque daí se você tiver que trabalhar, máximo que você vai receber em centímetros. Então, por exemplo, eu tenho um espaço aqui de 5 centímetros. 5 centímetros é quanto em milímetros? É fácil de fazer a conversão, 50. Então é simples de trabalhar. Tá? Ou você acaba trabalhando também em centímetros. Se é um móvel um pouco maior e você vai estar trabalhando em centímetros, você trabalha com centímetros. Tá? Mas a gente normalmente não usa metros. Isso que é importante de entender. Né? Ao menos que você vai fazer um móvel planejado muito grande, mas não vai acontecer. Então normalmente a gente acaba trabalhando em centímetro ou em milímetro. Tá? Nos dois, mas ainda mais em milímetro. Tá? Então porque você consegue ter mais detalhes trabalhando em milímetros. De certa forma é isso, certo? Materiais realistas para móveis. O que é importante a gente entender disso aqui? Aplicar a textura corretamente, tá? Isso aqui é muito importante, aplicar a textura de acordo com o material do seu móvel. Orientação da fibra da madeira. Isso aqui é legal, quando você está trabalhando com madeira. Presta atenção em colocar a fibra na direção correta que você já quer. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, tá para cá, tá nesse sentido assim, ó. Então você precisa colocar já no sentido que você quer, facilita bastante orientar a fibra da madeira. Evita repetir textura, tá bom? Então quando você for fazer, nesse caso aqui que é o mesmo móvel, você já coloca assim, mas evita ficar repetindo várias texturas, tá? Outra coisa, ajusta brilho e cor para ficar uma visualização coerente. Né? Quantas vezes eu já peguei projeto também que tipo, o brilho tá muito exagerado, ou você não consegue ver um detalhe por conta que por causa que a cor e o brilho não estão ajudando. Então assim, precisa estar tudo muito correto, muito coerente dentro do seu projeto, certo? Organização com as tags. Agora falando um pouco das tags, as etiquetas. Ó, normalmente a gente coloca por ambiente, a gente divide o corpo do móvel, a gente faz uma tag. No caso de portas, a gente coloca as portas numa tag separada. As gavetas, a gente cria a gaveta e coloca uma tag só para gaveta, caso eu queira visualizar um móvel sem a gaveta, eu consigo desabilitar. Os acessórios, numa forma geral, a gente coloca também em tag. Às vezes eu quero visualizar um móvel que eu fiz meio que a estrutura, a carcaça desse móvel. Eu acabo desabilitando os acessórios para ficar da forma correta. No caso aqui das nossas ferragens, tá? Ferragens a gente também faz a mesma coisa. Então a gente acaba colocando as ferragens como uma tag, como uma etiqueta, para estar conseguindo visualizar certinho as ferragens. Eletros, também a gente coloca, na questão, por exemplo, de eletrodoméstico, eu quis colocar. Por exemplo, tem aquele exemplo da cozinha, que a gente tem um forno embutido dentro de um armário de madeira, numa estrutura de madeira. A gente coloca aquele forno como uma tag separada, porque às vezes eu quero visualizar só o armário de madeira e não quero visualizar o eletrodoméstico, acontece também. Ou aquele cooktop na bancada da cozinha, coloco esse cooktop numa outra etiqueta, que às vezes eu quero visualizar só a bancada sem o cooktop. Então você coloca também essa parte aí em outra etiqueta. Quando a gente for fazer as etiquetas, a gente sempre tem que pensar
Será que vai ter algum momento que eu vou querer ver o meu móvel sem esse item? Se a resposta for sim, cria uma etiqueta para esse item. Que daí pode ser que você vá, em algum momento, visualizar esse seu móvel sem aquele item. Então, basicamente, é assim que a gente faz quando a gente for definir as etiquetas, tá? Opa, acho que eu pulei 2. Isso. Cenas. Cenas. O que é comum a gente estar utilizando em cena? Uma cena isométrica, tá? Cena isométrica, uma cena lateral, também, frente e lateral, que são cenas padrões que a gente já utiliza também nos nossos projetos e afins. Então a gente acaba utilizando a isométrica, que é essa, meio que mostrando um pouco de cada coisa. Tem a vista bem frontal zona, que é do nosso móvel, que a gente acaba utilizando. Principalmente quando a gente for falar de esquadria, a gente usa muito essa vista frontal, tá? As vistas laterais, a gente acaba utilizando bastante também as vistas laterais. A explodida, tá? Que é como se fosse separado, vamos assim dizer. Essas vistas separadas, depois também eu mostro um pouco melhor na nossa aula prática o que seria essa cena. E cenas de detalhamento. Então, por exemplo, eu quero detalhar especificamente essa bancada aqui. Então eu vou criar uma cena só dessa bancada para mostrar o que eu estou querendo detalhar. O resto das coisas eu posso até desabilitar e criar só a cena da bancada. Entendeu? Então, para detalhar, né, como a gente, exemplo, a gente está mexendo numa estrutura de madeira. Eu quero detalhar uma ligação entre duas peças de madeira. Né, eu posso criar uma cena só daquela ligação para mostrar só o detalhamento que eu quero. Então, também é muito comum a gente criar cena de detalhes, certo? Então, é isso. Lista de peças. Isso aqui é importante também. Normalmente, quando a gente está fazendo móveis planejados, a gente sempre tem uma lista de peças junto, um memorial. Normalmente ele é separado, né? Você não vai fazer uma lista no SketchUp, mas sempre você recebe um memorial, e esse memorial, às vezes, você tem que fazer um projeto de um móvel planejado de acordo com o memorial. Então, normalmente, a gente coloca nome a essas peças. Então, por exemplo, armário 1. O armário 1 vai ser esse armário aqui, tá? Então, quantos armário 1 vai ter? Vai ter um armário 1 só. Então, um armário 1. Qual que é a medida dele? Largura, altura e profundidade. Ele tem 1 metro por 50 por 50. Suposição. Bem fora mesmo. Mas vamos supor que seja assim. Beleza. Você tem a medida final aí do seu móvel. Tá? Material. Qual que é o material dele? Ele é de madeira. Qual que é a espessura da madeira que você vai usar? Vou usar uma madeira de espessura tal. Tipo de fita de borda. Qual que são os detalhamentos que você vai usar? Aqui tem um puxador. Puxador de quê? Né? Então é importante a gente fazer isso da forma correta. Que às vezes você vai chegar lá para um marceneiro e você vai entregar esse projeto dessa cozinha aqui para ele. Ele vai falar, eu preciso desses armários. E daí beleza, ele vai falar, mas qual armário que é esse aqui? Quais são as características dele? Daí você nomeia, esse armário aqui é o armário 1. Ele vai lá na lista e vai olhar, armário 1. Tá, armário 1, ele vai ser um armário desse, com a medida tal, tal e tal. Então ele sabe que ele vai ter que fazer um armário desse, com essas medidas, né, o material vai ser esse. Então a gente coloca uma lista de materiais, para facilitar aí também na hora de você entregar para o profissional que vai executar esse seu projeto. Tá? A gente também acaba fazendo isso. Erros comuns dentro do SketchUp para você estar fazendo móveis planejados. Primeiro, modelar sem espessura real. Isso é um grande problema, porque como eu falei, você tem que ser muito exato em tudo que você vai fazer em móveis planejados. E às vezes você usar uma espessura que não é real, pode acarretar alguns problemas. Como eu falei, você pode até conseguir essa espessura, mas talvez você vai ter que mandar fazer, se for no caso de uma madeireira, cortar, que provavelmente vai sair mais caro para você. Então assim, modela já com espessura real, comercial, que você vai estar utilizando, que não tem erro, não tem segredo. Tá? Não usar componentes, isso aqui é um grande problema, porque vai te dar mais trabalho, você vai demorar mais para fazer, e pode ser que não fique padronizado os seus móveis planejados. Então, usa os componentes certinho, cria tudo correto antes de fazer, e acaba utilizando essa ferramenta a seu favor. Outro, criar porta sem folga. Isso é um grande problema, a gente tem que considerar tudo quando a gente for fazer as nossas portas planejadas. Batente, a altura correta dessa porta, ela vai ficar algum vão em relação à parede, não vai? O que está acontecendo? Você vai ter que especificar. Você cria essa porta aí sem essas folgas, pode ser um grande problema. Outra coisa, misturar as tags. Tá? Quando você for fazer as etiquetas, você acaba misturando tudo, pode ser que você acabe se embananando na hora de você ativar e desativar essas tags para você ver uma visualização de algo específico que você queira. Então, essas tags elas precisam estar bem certinhas. Outra coisa, deixar a peça colada com o ambiente. Isso pode ser um problema.
Porque na prática é muito difícil você ver situações que você vai ter coisas exatamente coladas. Então a gente precisa também levar isso em consideração. A gente tem que projetar na teoria já pensando na prática, entendeu? Então isso é muito importante na hora de projetar também. Textura mal orientada. Então, por exemplo, vou colocar uma textura de madeira. As fibras estão pro lado totalmente errado. Pode ser que isso seja um problema. Ah, eu vou colocar uma textura de azulejos. Os meus azulejos estão totalmente fora de escala. Pode ser um problema. Então, assim, a gente tem que projetar já pensando nesse tipo de coisa também, tá? E agora, então, para a gente concluir a nossa aula, eu trouxe basicamente resumos do que eu falei sobre essa aula que eu quero reforçar com vocês. Primeiro, dominar grupo e componente é fundamental. Então, assim, relembrando, coisas assim que a gente não vai ter muita repetição, a gente cria grupos. Então, por exemplo, essa bancada aqui, eu acho difícil ter repetição. Olha só como é que ela é. Ela é toda com formato específico. Então, nessa bancada eu criaria um grupo. Agora, componente. Esse armário, olha só quantos armários a gente vai ter repetidos. Então, vamos criar um componente desse armário. Olha essas gavetas, quantas gavetas a gente vai ter? Cria um componente dessa gaveta. Então, é importante a gente fazer isso também, certo? Colocar aí essa questão dos grupos e componentes em ordem, certo? Para a gente estar utilizando e ficar facilitando o nosso trabalho. Outra coisa, medidas reais garantem um projeto executável. Então, se você colocar medidas reais comerciais propriamente já utilizadas no mercado, é mais certeiro que o seu projeto fique igual, quer dizer, que a execução fique igual ao seu projeto, tá? Então, é mais certeiro que o seu móvel fique igual ao projeto. Então, assim, vamos tentar utilizar medidas reais, né? Vai facilitar bastante para quem for executar e para ficar de acordo com o seu projeto. Então, sempre tentar utilizar medidas reais. Terceiro tópico. Organização é o segredo para um arquivo limpo. Então mantenha organizado. Etiquetas organizadas, componentes organizados, grupos organizados. Toda essa parte precisa seguir uma determinada e uma certa organização, ok? Assim você vai ter um arquivo mais limpo, melhor de se visualizar e que você vai conseguir mostrar mais detalhes, beleza? Outra coisa, SketchUp é uma ferramenta extremamente sólida para marcenaria e planejados. Eu acho que isso aí foi uma coisa que a gente conseguiu concluir durante a nossa aula. O SketchUp ele é excelente para detalhes. Então, como eu falei, marcenaria é uma área que exige muito detalhe. O SketchUp é sensacional para essa parte. A gente só tem que saber usar ao nosso favor, certo? Você consegue ter uma maior riqueza, você consegue demonstrar de diversos ângulos um móvel que você quer e você consegue, consequentemente, minimizar o erro na hora da execução do profissional que vai executar para você, seja um carpinteiro, seja um marceneiro, seja o que for. Você consegue diminuir essa questão do erro, certo? Então, basicamente, essa foi a nossa aula de móveis planejados, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem estar me chamando no grupo de WhatsApp, a gente vai conversando, tá? Também na nossa aula ao vivo que a gente vai ter, então, depois que a gente assistir as práticas todas que eu vou lançar, vocês podem estar tirando essas dúvidas também, não tem problema nenhum, eu vou estar à disposição de vocês, e a gente vai conversando aí, então, no decorrer da semana, tá bom? Fiquem atentos ao grupo sempre, pra gente conversar sobre as nossas aulas, principalmente as ao vivo, pra gente marcar certinho, né? E conversamos e nos vemos, então, na próxima aula. Até mais!